Estamos de volta para o terceiro bloco do Opinião em Debate aqui na MultiTV, canal 8 da Via Cabo. Hoje eu e Sueli Petrucci estamos conversando sobre o desastre ambiental da Bacia de Campos com os nossos convidados, professor Aristides Sofiati, ambientalista, Dr. Carlos Roberto Isabel Cruz, advogado. A gente terminou o bloco anterior falando da questão da mão de obra. Isso. Né, professor, dá uma explicação mais... Não, o que você conhece através da imprensa. Vamos lá. Não, através da imprensa, mas eu também tenho muitos informantes. Isso aqui é interessante. Isso é bom, isso é bom. Os informantes, mas eles me procuram informações privilegiadas. Sobretudo dentro da Petrobras. É ex-aluno, né? No caso lá do Açul também, há muitas pessoas que trabalham lá, que vêm conversar comigo, me passam informação sem que eu possa fazer a divulgação, sem mencionar a fonte. Certo. Mas... no caso de tartaruga morrendo, por exemplo, tenho certeza que isso existe. Eu vi relatório, né? Tartaruga morrendo esmagada pela draga flutuante que sugaria. Que isso? Bom, mas aí no caso desse, o que saiu na imprensa é que havia suspeita de que trabalhadores norte-americanos entrariam no Brasil legalizados, mas sem mencionar que se dirigiriam à plataforma da Chevron. Certo. De forma ilegal, porque a legislação não permite que isso seja feito. Aí nós vamos voltar ao que o doutor colocou aqui. Quer dizer, quem está lá, quem vai responder por isso? Não, mas isso é até um pouco mais grave. Eu acho que nesse momento era o momento de se discutir, inclusive, a permissão dessas empresas estrangeiras atuarem no país. Está na hora, porque... nós temos coisa aqui mais competente para que... Você percebe que a Petrobras está aí há quanto tempo, ela mesmo perfurando, e nunca aconteceu isso. Talvez fosse a hora... aconteceu uma vez, né? E outras vezes não por perfuração de poço, mas por rompimento de oleoduto na Baía de Guanabara e no Paraná. Talvez fosse a hora agora da gente discutir de maneira séria assuntos que vêm sendo levantados até pelo próprio Sindipetro, o INF, algumas denúncias que vêm sendo feitas ao longo do tempo e não são levadas em consideração, como a terceirização da mão de obra na exploração do petróleo, a terceirização na própria exploração. Então, a hora é agora, né, deles responderem por isso aí, né? Há comentários, cobrar essa fatura. E há alguns jornais publicando que, inclusive, os trabalhadores brasileiros lá na ilegalidade. Falta de fiscalização do Ministério do Trabalho, certo? E até mesmo de outros órgãos federais que têm a competência de cobrar das empresas responsáveis, sejam terceirizadas ou não, dessa ilegalidade. Acontece um acidente lá, morte, vão dar como sumido, ninguém sabe, ninguém viu. Isso é muito grave. É grave, sim. A gente não pode afirmar porque não está vendo, mas há notícias sobre isso. É preciso ser apurado. A OGX, que faz parte do grupo EBX, do Ike Batista, é uma empresa do grupo que explora petróleo. Vai começar a explorar petróleo agora no poço de Vaimeia, aqui. Certo. Comprou uma plataforma na Ásia para isso. A plataforma chegou no Rio de Janeiro, o Ministério do Trabalho parou a plataforma toda porque havia 47 irregularidades com relação a condições de trabalho, segurança de trabalho. Então a OGX diz que já resolveu 29. Faltam as outras para a plataforma começar a operar aqui no dia 10 de dezembro, mais tardar. Quer dizer, eu vejo o seguinte, eu vejo que nós não estamos preparados para investir no pré-sal, para entrar no pré-sal ainda. Exploração muito mais delicada, uma profundidade muito maior, tecnologia. A gente desenvolve muito tecnologia de exploração, mas pouca tecnologia de prevenção de acidente e pouca tecnologia de correção de acidente também. E a questão da segurança do trabalho também. Então, essas partes são negligenciadas, infelizmente. Pelo que você está falando aí, nós não estamos preparados, nem as empresas para a exploração e muito menos o setor público para a fiscalização. Exatamente. Né? Para fiscalizar e cobrar. A principal falha são os setores públicos que, não vou dizer que se omitem propriamente, mas que deveriam fiscalizar e não estão lá. Mas têm a obrigação de fazer e não estão fazendo. Chega a ser quase uma omissão, que é crime. Mas aí dizem, não, que nós não temos material humano ainda
para fiscalizar tudo. Então, deve-se, no ponto de vista de segurança, deve só deixar funcionar ou efetivar alguma coisa, não a qualquer custo, como está sendo aí um custo penoso, mas sim somente com essas circunstâncias de proteção. Não só proteção sobre a eficiência da perfuração, mas sim sobre dos direitos daqueles que vão lá trabalhar e necessitam de outras palavras, que quem vai lá vai porque necessita. Então, se ele berra muito, ele está fora. Quem é que tem o dever? Tem que dar, né? Quem é que tem o dever? Isso aqui não é faroeste. Exatamente, a Constituição é muito clara, diz lá que é dever da União, né, fiscalizar sobre questões de trabalho, sobre questões de direitos humanos, sobre saúde, sobre a proteção do cidadão em si. Então, por que não fazem? E permitem uma empresa que já está não fazem a mal parte qualificada que lhe cabe e ainda setor, não toma conhecimento do que está errado. A minha dúvida, eu vou fazer uma pergunta agora que provavelmente, que talvez você não possa me responder. É possível que o ecossistema se recupere desse acidente? Se for possível, quanto tempo mais ou menos demoraria? Olha, depende do impacto, depende da gravidade desse acidente. E tem-se exatamente a certeza de como saber isso? Não tem. Não, exatamente não. Se a gente soubesse exatamente isso aí, nós partiríamos para valoração e para indenização. Quer dizer, a gente conseguiria valorar o que foi perdido e o que a gente cobraria. Eu digo, o que seria cobrado da empresa. Porque mas quando eu menciono difícil, isso, eu menciono não, mas eu pergunto assim, há possibilidade do ecossistema se recuperar? Não, há possibilidade sim, mas existe o seguinte, o Rio Paraíba do Sul, por exemplo, sofreu já vários acidentes, mas começou em 1982, com aquele vazamento lá da Paraibuna Metais e terminou com esse da Cervates em Resende, que foi o mais grave de todos. O Rio se recupera, mas nunca consegue alcançar aquele ponto, o status quo ante. Ele não consegue nunca chegar a esse ponto. E mais, o Rio vai registrando no seu leito, vai registrando esses acidentes todos. Cicatrizes. A gente, se for lá coletar um perfil do fundo do rio, nós vamos encontrar lá os acidentes registrados. Isso para quem sabe ler, né? E a mesma coisa eu poderia dizer com relação ao petróleo. Eu diria até mais, que depois que a Petrobras se instalou na bacia de Campos, ela perdeu muito já em termos de qualidade de vida, já perdeu muito em termos de qualidade do ecossistema, ou dos ecossistemas, já perdeu bastante, porque vazamento sempre ocorre. Vazamentos pequenos, mas faz parte da rotina, né? Então perdeu bastante sim, está empobrecido. É porque o que acontece, não só com esses acidentes do Rio Paraíba, como esses também no alto mar, é que quando um acidente desse ocorre, o rio já está doente, né? O ecossistema já perdeu, então... Porque eu estou te perguntando isso porque teve o último acidente aí no Paraíba, que eu não me lembro qual foi, que veio até aqui. Foi da Cervates em Resende, aquele veneno endosulfan. Que chegou aquela camada de espuma aqui. Não, aquela foi a anterior. Aquela foi a anterior. A última foi aquela que ficou tudo escura, a água ficou toda escura. Aquela foi de Cataguases. Que eu estava em Atafona. Você chegou a ver o mar também todo escuro, né? Não, eu vi a foz, eu vi as garças passando mortas, os peixes mortos, deu vontade de você sentar naquele pontal ali e chorar. E eu jamais achava que o rio fosse se recuperar com tanta rapidez como se recuperou, embora você diga que não volte, não volta, né? Mas se recuperou porque, eu falei bem, é o fim do Rio Paraíba, e se recuperou, né? Então, porque aí a questão, o Rio Paraíba, como a bacia de Campos, tem dois tipos de problema. Um problema é um problema crônico, né? Por exemplo, o lançamento de esgoto diariamente no Rio Paraíba cria um problema crônico para o rio. Aí vem um acidente muito forte e cria um problema agudo. A falta de matas ciliares. O que aconteceu ali? Quer dizer, se a bacia de Campos já perdeu, em termos, os ecossistemas foram empobrecidos, com um acidente como esse, há uma queda, a agudização
Aí não tem nem quanto tempo prever quando ele voltaria. Eu não me arriscaria nunca a fazer isso. Primeiro que eu não Quer dizer, ele não voltaria não tem os dados todos. Não, é uma coisa nova. É bem complexo. É muito difícil. É muito difícil. É um cálculo muito complexo. Se prever... E por mais preparado que a pessoa esteja, vai ser sempre uma coisa assim, meio... Sempre há a possibilidade de muito erro. Essa questão do Paraíba, né, é uma coisa que ficou muito assim, ele ficou muito maltratado, ele foi muito maltratado. Eles estão tentando matar o Rio Paraíba a qualquer custo. E tem uma outra praga agora aqui no nosso Rio Paraíba também, que é o tal do bagre africano. Aí são as espécies exóticas introduzidas, como o bagre africano, a tilápia, a carpa. São animais, são espécies que são assim, agressivas, são estranhas, que competem com as espécies nativas por alimento, ou então competem com as espécies comendo as outras espécies, né? Mas isso já é uma coisa antiga. Por exemplo, o dourado não é da bacia do Paraíba. Quando foi lançado no Paraíba já desequilibrou. Então são muitos desequilíbrios. Eu fiz um estudo sobre fauna nativa da região do século XVII para cá. O que nós perdemos de espécies é uma coisa fantástica. Ninguém pode imaginar que aqui existia anta, tamanduá-bandeira, né? Duas espécies de veado, onça, duas espécies de onça. Mas era uma fauna pujante mesmo. E foi sendo perdido. Porque lá na região serrana, eu conheço vários amigos que têm a criação de carpa. E que tu falou assim, é um peixe horrível de você comer. Aí me ensinaram que não, que diz que tem gosto de terra. Eu falei, não sei porque eu nunca comi terra, não vou saber se tem gosto de terra. Aí agora o Rio Paraíba tem carpa. Eu falei, peraí, eu conheci a carpa lá do Rio Preto, né? Mas aí esse é um grande problema, é um grande perigo também. Fugindo um pouquinho só da história, mas a questão é que eu não sou contra a criação de carpa, de tilápia, de bagre africano, de truta, que são espécies exóticas. Mas é preciso confiná-las muito bem. Pois é, aí aconteceu. Fazem em beira de rio, em beira de lagoa. Isso. Subiu o rio, encheu a lagoa. Quando encheu o Rio Preto, a carpa já foi aparecer lá no Rio Preto. Não pode haver isso, não pode. Nós vamos agora para o nosso último intervalo, voltamos já com o quarto bloco do Opinião e Debate aqui na Multi TV, canal 8 da Via Cabo. Não saia daí.